E sobre o dom de curar os enfermos, conforme a fala do doutor Augusto Nicodemos, para os pentecostais, para aqueles que acreditam nos dons de curar os enfermos, sair orando pelos doentes para curar. Foi interessante aquela sua fala, que que os dons não são arbitrários, né? Sim. Existe a soberana vontade de Deus também. Né? Claro. Nós podemos orar por muitas pessoas. Eu citei o caso de João 5. Jesus, no tanque de Betesda, ele curou uma pessoa dentre uma multidão de enfermos. Os outros também não eram enfermos. Não eram necessitados tanto quanto. Talvez, o texto não diz, mas talvez houvesse alguém ali que tivesse mais tempo do que esse homem que havia 38 anos. Mas a soberania de Deus, naquele dia, quis curar apenas aquele homem. Perfeito. Então, essas questões, a gente precisa tomar muito cuidado. Qual é o nosso papel? Eu creio nos dons. Eu vou orar para Jesus curar todos, mas Jesus vai curar quem Ele quiser. Ponto. Boa. Perfeito. Outra coisa que me chamou a atenção que o senhor falou aqui foi sobre o dom de orar em línguas estranhas. Então eu não posso falar em línguas a hora que eu quero, porque, querendo ou não, quem tem o dom existe, por falar, quando é tomado pelo Espírito Santo, existe a possibilidade de decorar as línguas estranhas. Logo que consegue decorar as línguas, não pode falar quando quer, sem ser impulsionado pelo Espírito Santo, pastor Éder? Vamos só diferenciar aqui as línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, que é o que nós cremos, e o dom de variedade de línguas. Certo. 1 Coríntios capítulo 12, um dos dons mencionados ali naquela lista, nós temos ali 9, né? Palavra de sabedoria, palavra da ciência, o dom da fé, operação de maravilhas, dons de curar. Interessante, né? Dons de curar. Está no plural. São vários, então. Exatamente. Vários em um, né? Exatamente. Alguns estudiosos afirmam que os dons de curar pode ser que o indivíduo ele seja usado pelo Espírito Santo para curar determinadas enfermidades específicas. Vamos supor que você receba o dom do Espírito Santo para orar por pessoas que sejam aidéticas e você vai ser usado só para curar aidéticos. Alguns estudiosos pensam que é uma referência a isso. Em áreas específicas. Áreas específicas de doenças. Dons de curar. Profecia, discernimento de espírito, palavra de variedade de línguas e interpretação das línguas. 9 dons. Nós não podemos confundir. Você tem, no batismo no Espírito Santo, você tem o falar em línguas como evidência inicial. E você tem o dom de variedade de línguas. Que esse dom de variedade de línguas, ele precisa ser acompanhado do dom de interpretação das línguas. Que é o que Paulo ensina. Então, todo aquele que tem um dom de variedade de língua tem também interpretação de línguas? O dom dele precisa estar acompanhado, não que ele mesmo tenha, mas esse dom precisa estar acompanhado do dom de interpretação de línguas. Porque o variedade de línguas é um dom que visa edificar a igreja. Os dons sempre são para isso, para edificação do corpo. Não é para exaltação pessoal, é para edificação do corpo. Então, se eu recebo um recado de Deus por meio de variedade de línguas, Paulo vai dizer, tem que ter intérprete, porque senão ninguém vai entender nada. Está falando em línguas. Qual é a mensagem aí? Ninguém entende, precisa de um intérprete. É intérprete, não tradutor. Porque tem diferença em interpretar e traduzir. Tradução, eu vou palavra por palavra encontrando no meu idioma correlatos. Interpretação, não. Porque eu já vi pessoas questionarem isso. Nossa, mas ele falou tanta coisa em línguas e o irmão falou só 3 palavras em português na hora de interpretar. Porque as pessoas confundem tradução com interpretação. A interpretação é a ideia do que está sendo dito. Interessante. Então, isso é muito interessante a gente compreender. Então, uma coisa é no batismo no Espírito Santo, a evidência inicial é o falar em línguas. Agora, o dom de variedade de línguas é uma outra coisa. É eu comunicando uma mensagem para alguém ou para a igreja, visando a edificação dessa pessoa ou do corpo de Cristo. E aí necessita, então, ou eu mesmo tenho, ou alguém tem, o dom de interpretação de línguas.
em relação a essa questão, Atos 2 vai dizer, quando os discípulos eles falaram em línguas ali, como sinal de que eles estavam sendo revestidos desse poder, o texto diz que foi o Espírito Santo que lhes concedeu. Não é uma coisa que parte de mim. Não é eu que começo a falar inarticuladamente porque eu quero. É o Espírito Santo que concede as línguas e eu então falo. Não é uma coisa robotizada, não é uma coisa que rouba a consciência. Inclusive, eu vou em muitos congressos e eu gosto de frisar, quando chamo alguém para orar por batismo no Espírito Santo, eu gosto de frisar isso. O diabo é muito astuto. E, às vezes, ele coloca receio na mente dos jovens, de irmãos e de irmãs, em relação ao batismo no Espírito Santo, porque eu vou perder a minha consciência. De forma nenhuma. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Ele concede as línguas na sua mente e você fala. Ele não vai tomar sua boca. Ele não vai tomar sua boca. Não é ele que vai articular a sua língua. É você mesmo. Vem na mente. Vem na mente. Ele que concede, ele que inspira essas línguas para que o indivíduo fale. Agora, existem pessoas... Todo extremo é perigoso, pastor Sim. Fábio. Infelizmente, muitos pentecostais pensam que falar em línguas é um sinal de espiritualidade superior. Então, ele quer a todo momento ficar falando línguas... E às vezes nem é o Espírito Santo está ali, porque se tornou uma prática realmente. E ele pensa que isso, muitas vezes, é um sinal de superioridade espiritual. Ou de estar bem com Deus, né? Ou de estar bem com Deus. Paulo vai dizer, né, que o orar em línguas é muito importante. Quem ora em línguas, embora a sua mente fique infrutífera, o seu espírito ora bem. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 14. E ele disse, né, eu oro em línguas mais do que todos vós. Já imaginou isso? Vou falar um negócio aqui. Você sabia que Paulo era pentecostal? Paulo orava em línguas. E mais do que a igreja de Coríntios, Mais que era a igreja... Exatamente. Reúne todo mundo aí na igreja em Corinto. A mais pentecostal, né? Eu oro em línguas mais do que vocês todos. Olha que coisa linda. Por isso que eu não tenho receio, creio nisso demais. Mas eu creio, pastor Fábio, com toda a profundidade que há no meu ser. Eu creio nisso. Eu também creio. Eu oro por isso. Eu oro em línguas. Mas não tem nada mais gostoso quando o Espírito Santo vem. Aquele calor do Espírito. Rapaz, deixa eu segurar aqui, senão eu já solto uma aqui.